Bora lá agora para uma questão sobre fluxo térmico. É uma questão que envolve a lei de Fourier. Jussão, que negócio é esse de lei de Fourier? O fluxo de energia, lembrando, o fluxo de energia é energia por tempo. Em várias situações também pode ser substituído por potência, tá? É a constante vezes a área de contato vezes o gradiente de temperatura, que é a temperatura do lado quente menos a temperatura do lado frio, sobre a espessura do material. Ok? Vamos ler a questão para podermos aplicar isso daqui. No alojamento de um cadete está presente uma janela de vidro cuja condutibilidade térmica, a constante que eu mencionei com vocês, mede 0,8 watts por mol Kelvin. Em dias de inverno, observa-se que uma diferença pequena entre as temperaturas dos ambientes interno e externo a esse alojamento. Com o intuito de minimizar a perda de calor e aumentar essa diferença de temperatura entre os ambientes, através da janela de vidro, o cadete aderiu uma placa de isopor completamente lisa sobre ela, a ilustração a seguir. Essa placa de isopor tem uma condutibilidade térmica igual a 0,4 watts por mol Kelvin. E possui área e espessura idênticas. A área e a espessura é idêntica às da janela de vidro. Após atingir o regime estacionário, o que significa isso? Nos pontos, a gente não vai ter mais mudança de temperatura. Vai ficar fixo aquele valor da temperatura, ok? O cadete aferiu a temperatura na superfície de vidro em contato com o ambiente externo. Então, gente, ó, esse daqui é vidro. Esse daqui é isopor. A temperatura no ambiente externo é igual a 5 graus Celsius. Enquanto que a temperatura do lado onde está o isopor, o ambiente interno, 26 graus Celsius. O fluxo de energia é sempre do quente para o frio. Considerando que o fluxo de calor ocorra apenas perpendicularmente à superfície do isopor e da janela de vidro, a temperatura T em Kelvin na interface entre o vidro e o isopor, é isso aqui ó, que ele quer, mede quanto? Bom, para não ficar rabiscando a mesma figura, vamos colocar ela aqui de novo. Ó, o que nós temos aqui? Eu tenho espontaneamente, naturalmente, a energia fluindo do meio mais quente, que é a parte de dentro, para o meio mais frio. Esse é o fluxo natural, espontâneo de energia. Mas o caminho que eu tenho aqui, ó, é o mesmo. Se eu tenho o mesmo caminho, o fluxo vai ser o mesmo. Nós teremos o mesmo resultado. Então, o fluxo de calor que eu tenho do lado do vidro é igual ao fluxo de calor do lado do isopor. Como que eu escrevo o fluxo de calor do lado do vidro? É o K do vidro, vezes a superfície de contato, vezes o gradiente. O gradiente vai ser a temperatura maior no vidro está nesse ponto, e aqui é a temperatura menor. Então, eu vou escrever T menos 5 dividido pelo valor da espessura. E do isopor? É a constante do isopor vezes a área, que é a mesma, vezes o gradiente de temperatura,
que é a temperatura maior, menos a temperatura menor, que é quando chega ali na divisão, que é justamente o que ele quer. Então, eu vou fazer a temperatura maior menos a menor, dividido pelo resultado da espessura. Olha como facilitou bastante a nossa vida. O valor de A é o mesmo, o valor da espessura é a mesma. Olha como vai facilitar, gente, muito mais mesmo. Como, Jussão? Vai facilitar muito mais? O K do vidro. Olha aqui, não é o dobro do valor do K do isopor? Escrevam isso, então. 2K do isopor. Aí a gente pode simplificar isso aqui também. Ó. Agora, vou escrever mais uma linha para a gente manter organizadinho. Está tão fácil que dá até medo de errar. 2 que multiplica T menos 5 é igual a 26 menos T. Então vai ficar 2T. 2 vezes menos 5 é menos 10. É igual a 26 menos T. Passa T para cá, para a esquerda. Passa o 10 para lá. Então, o valor da temperatura vai ser igual a 36 dividido por 3. A temperatura é igual a 12 graus Celsius. Mas ele quer a temperatura em Kelvin. Para eu ter a temperatura em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e somo 273. O valor da temperatura em Kelvin, então, vai ser 12 mais 273. Ou seja, 285 kelvins, que nos faz assinalar, para não errar, a alternativa C de queijo. Ok?